Olá, galera do Terceirão, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma teleaula. A teleaula de hoje, nós vamos resolver dois dos exercícios que eu considero mais complexos de associação de resistores, que já caíram recentemente no Enem. Então, por isso que se chama Associação de Resistores, parte 2, essa aula, porque na aula anterior eu já consegui resolver a maior parte dos exercícios conceituais e já consegui falar com vocês sobre os exercícios importantes recentes de associação de resistores. Então, deixei esses dois exercícios, que eu também chamo de exercícios de pontos fora da curva. Isso significa que, dentro de um histórico do Exame Nacional do Ensino Médio, não é comum que caiam exercícios de tanta complexidade ao nível do Enem. Não estou falando para os meus futuros engenheiros que vão estar enfrentando desafios muito maiores, engenheiros físicos, ou todos aqueles que usaram a física como base no seu curso superior de graduação, mas para aqueles que não vão usar em nível de Enem, esses exercícios são mais complexos, tá bom? Então, o objetivo dessa aula é resolver os exercícios do Enem, que a Associação de Resistores caíram em 2017 e 2016. Bom, a apresentação é a mesma que nós usamos de associação de resistores, só que dando como destaque esses dois exercícios, começando pelo Enem de 2017. Deixa eu só pegar minha caneta, vamos lá. Fusível, então ele começa, né, um problema aqui, ele começa dando o conceito de fusível. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Então, quando a corrente que passa por este componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Então, ele dá o conceito de fusível. O fusível está aqui, ó, no meu circuito. Ele é um elemento de proteção. Então, significa que ele não tem um valor da sua resistência acoplado ao circuito. Ele está ali para proteger o circuito de uma sobrecorrente. Então, ele é calculado, então ele é produzido a partir de uma certa corrente fixa, significa que acima dessa corrente ele esquenta e não é fusível porque ele vai se fundir, ele derrete e abre o circuito. Já conversamos sobre isso de problemas anteriores, quando o circuito fica aberto não passa corrente. E aí vem o problema. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U, e essa fonte de tensão aqui é a bateria, e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. 500 mA é a corrente que eu tenho que transformar para ampere. Como mili é 10 a menos 3, anda 3 casas, então fica 0,5 amperes. Essa é a corrente. Ele quer saber o valor da tensão U. Separando só o circuito, que para saber a tensão U, eu tenho que aplicar a equação. Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, para saber a tensão U, eu tenho que estabelecer qual resistência e qual corrente que eu vou estar falando. Bom, claro que um dos distratores mais comuns, nesse caso, se eu fosse o professor para elaborar um distrator, seria aquele que eu pegaria essa resistência de 120 e multiplicaria pela corrente do fusível, que é uma corrente de meio ampere, 0,5. Aí eu teria 120 vezes 0,5, teria 60 volts. Então, aí eu chegaria aqui e marcaria 60 volts. É o que a gente chama de extrator. Mas, nesse caso, a tensão, eu vou chamar, por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, a tensão elétrica U, ela é uma diferença de potencial entre os pontos A e B. E entre os pontos A e B, não tem só
a resistência de 120 ohms. Então, se eu chamar esse ponto aqui, por exemplo, de C, eu posso falar que entre A e C, eu tenho uma diferença de potencial lá dos 60 volts, que seria 120 vezes o meio da corrente. Mas, nesse caso, como eu quero A e B, é isso que eu vou tomar como referência. Bom, quando eu tenho um circuito com formas estranhas, como esse que é um losango, né, dividido ao meio, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é colocar isso da forma que eu reconheço em termos de circuitos elétricos. Então, não é necessário, mas é uma dica que eu dou. Toda vez que tiver uma forma estranha, tente transformar isso num retângulo, que é o formato que mais você usa em circuitos elétricos. Então, vamos lá. Transformando isso aqui, nesse caso, a parte de cima, olhando a parte de cima, eu tenho um resistor de 60 e dois em paralelo, um de 60 com um de 30. Essa é a parte de cima. E na parte de baixo, eu tenho dois resistores em paralelo, de 120 e de 60, em série com de 40. 120 e 60 em série com 40. Então, esse circuito aqui é o mesmo circuito aqui. Então, depois, quem não entendeu, olhe com calma para saber como é que eu transformei um losango num retângulo. Bom, tomando o circuito como referência e tomando a parte de baixo, o que eu chamo de tensão U, aqui, vai ser a diferença de potencial entre os pontos A e C. Para isso, eu vou ter que achar a resistência elétrica e veja que eu vou isolar a parte de cima não vai me interessar, então eu vou olhar só para a parte de baixo. Eu quero saber, né, lembrando que U é igual a R vezes I, para calcular a tensão entre os pontos A e C, eu tenho que calcular a resistência entre os pontos A e C e a corrente. O que ele me forneceu? A corrente no fusível, que valia meio ampere. Então, esse meio ampere aqui, você vai ter como corrente que vai passar nesse ramo, ou seja, a corrente que vai passar em cima de 120 ohms. Ora, olha que lógica interessante. Se a corrente que passa aqui em cima no resistor de 120 ohms é meio ampere, a corrente que vai passar embaixo, porque a corrente total vem aqui, ao chegar no ponto A, ela se divide em duas. Eu sei que a que passou na parte de cima é meio ampere. Se a corrente que passa na parte de cima é meio ampere, a corrente que vai passar na parte de baixo vai ter que ser o dobro, 1 ampere. Por quê? Porque eu dividi a resistência pela metade. Perceba que a resistência de baixo, 60 ohms, é metade da resistência de cima. Então, como resistência e corrente são inversamente proporcionais, eu dividia a resistência pela metade, eu dobrei a corrente. E por que é interessante, é importante eu saber a corrente que passa embaixo? Porque se a corrente se divide em meio e 1, ela vai se juntar no ponto B com uma corrente de 1,5 e vai chegar aqui no ponto C e vai voltar para a fonte. Ou seja, a corrente total do meu circuito é 1,5 amperes. A corrente total, a corrente total nesse ramo entre os pontos A e C é 1,5 amperes. Aí, a partir daí, eu calculo a resistência equivalente. Então, vamos lá. Já achei a corrente de 1,5 amperes. Agora, para achar a resistência equivalente, o que eu tenho que perceber é que esse 120 está em paralelo com 60 e em série com 40. Sendo assim, eu vou fazer a resistência equivalente. Paralelo entre 120 e 60, produto pela soma, 120 vezes 60, dividido por 120 mais 60. Mais a resistência em série, 40. E eu acho a resistência entre os ramos, entre os pontos A e C, RAC, 80 ohms. Com isso, aplicando agora sim a equação, resistência vezes corrente, 80 vezes 1,5, eu chego no 120. Fácil, né? Só que não. Então, perceba que para você chegar nesse nível de abstração,
você teria que ter resolvido vários exercícios sobre associação de resistores e primeira lei de Ohm. Como nós não sabemos qual é a complexidade do circuito elétrico que vai cair no Enem, a gente só sabe que vai cair no Enem. Então, se você quiser resolver essa questão e conseguir resolver, você vai ter que resolver mais alguns exercícios. Bom, mas essa ainda não foi a questão mais complexa que caiu no Enem envolvendo circuitos elétricos em formas estranhas. Nós temos a famosa questão do sorvete. Então, você pode pegar, de repente, resistores, que são elementos eletroeletrônicos, e juntá-los na forma de um sorvete, fazer uma coisa mais artística. Foi o que o elaborador dessa questão do Enem pensou. Então, vamos lá. Tanto, já pensou que o problema já se torna complexo, cansativo até para ler, que ele não cabe num slide só, então tem que dividir em dois. Vamos lá. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser usado para simular resistores elétricos e circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Então, você desenha um resistor e, como ele é feito de grafite, ele tem uma resistência. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência. Olha, interessante. A rola aí, ó, espessura e o comprimento. Então, ele cita a segunda lei de Ohm, rola, mas a gente vai ver que não vai usar. É possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes: 2H, HB e 6B. Então, futuros arquitetos, artistas plásticos, engenheiros civis, que vão usar lápis para desenhar, daí, ó, coisas que vocês vão ter no seu dia a dia. Então, para efetuar 3 traçados distintos. Então, o traçado 2H mais fino, né? O HB intermediário e o 6B mais grosso. Unido dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho do sorvete de casquinha. Olha que romântico. Um sorvete de casquinha utilizando desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades da resistência são mostrados na figura. Um ohmímetro é um medidor de ohms, ou seja, um medidor de resistência. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Ainda bem, né? E agora mais tranquilo. Então, esse é o sorvete de casquinha formado de resistores de grafites com 3 lápis de espessuras diferentes. Imaginação foi levada ao máximo. Na sequência, conectou-se o ohmímetro nos terminais AB do desenho e, em seguida, conectou-se nos terminais BC. Olha, esse problema se tornaria fazível até eu conectar em um terminal só, entre A e B, e pedir a resistência equivalente. Mas, né, para se tornar mais complexo ainda, ele faz de 2 maneiras. Medindo a partir de A e B e medindo a partir de B e C, calculando a resistência equivalente entre A e B, calculando a resistência equivalente, entre B e C, e depois a razão entre elas. Essa questão, até para chutar, ela é uma questão complicada. Você não tem nenhuma referência. De repente você vai chutar em 81, porque tem 2 aqui, né? Então, não existe nenhuma referência para que você chute. Então, vamos enfrentar a questão. Tomando como base a questão anterior, a questão lá do losango, eu tenho que transformar esse sorvete em alguma coisa mais conhecida. Lembre-se que eu vou ter que tomar como referência dois circuitos. Então, vamos a eles. Então, primeiro, tomando como base os pontos A e B. Então, transformando esse sorvete aqui em um esquema retangular, eu tenho, entre A e B, eu tenho um resistor de 20. Em paralelo a ele, eu tenho um resistor de 5, foi colocado aqui, ó, um resistor de 20. Em paralelo a ele, um resistor de 5. E do outro lado, eu tenho 2 resistores, um de 10, outro de 10 também, que estão unidos aqui, estão em série. E do outro lado, em paralelo com o de 20. Então, eu tenho 2 resistores aqui em série, em paralelo com o de 20. Então, transformei esse sorvete em um retângulo. Agora, aplico a solução para associação de resistores. 10 com mais 10 aqui em série dá 20, vai ficar 20, 20 e 5.
jogando na equação da resistência equivalente, 1 sobre RAB igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, faz a continha e acha 10 terços. É o que eu falei. A dor seria suportável até aí. Por exemplo, acharia 10 terços, marcaria aqui, não tem 10 terços, não marco 10 terços, e vou para o próximo parte do problema, que é o seguinte: é pegar como referência agora não o A e o B, sim o B e o C. Então, quem vai estar como referência é o B e o C. Então, você olhando aqui, vamos limpar o desenho, entre B e C, eu tenho um resistor de 10. Olhando entre B e C com resistor de 10, do outro lado dele, ou seja, em paralelo com ele, eu tenho um paralelo entre 5 e 20 em série com 10. Então, ó, pegando os pontos B e os pontos C. Entre B e C, eu tenho um de 10. Está aqui, ó, de 10. Do outro lado, ou seja, em paralelo, eu tenho um paralelo de 5 e 20 e junto desse paralelo de 5 e 20, um de 10. Então, o que eu vou fazer? Resolver isso aqui, ó. Entre 20 e 5, paralelo, tá aqui, ó. Produto pela soma. 20 vezes 5 sobre 20 mais 5. Mais esse resistor em série. Então, vai ficar 20 vezes 5 dá 100 dividido por 25, 4. Mais os 10, 14. Então, aqui em cima eu vou ter um de 14, tá aqui. E embaixo eu tenho um de 10. Aí eu faço um outro paralelo. Produto pela soma, 14 vezes 10 sobre 14 mais 10. 140 por 24, eu tenho 35 sextos. Então, eu já tinha 10 terços, achei 35 sextos, facinho, né? Faço a relação. 10 terços por 35 sextos dá 20 sobre 35, que eu vou simplificar e dá 4 sétimos. Esse problema é um problema que, dentro da estratégia do Enem, aquela que você tem 90 questões para resolver, 45 de matemática, 45 de ciência da natureza, é um problema que você tem que deixar por último, e se der tempo, você vai fazer. Não tem dado tempo. Então, significa que é um problema exageradamente complexo para o Enem. Mas, de qualquer forma, como eu falei, futuros físicos e engenheiros que estão assistindo a minha aula, bem-vindo ao mundo real. É isso que vocês têm que enfrentar, até para quem quer vestibulares mais complexos. Mas para você chegar num nível de abstração assim, você tem que treinar, e é isso que eu peço para quem quiser resolver questões dessa complexidade, seja no Enem, seja em outros vestibulares, é treinar esse tipo de questão. E aí, claro, também isso envolve o seu projeto de estudo, o seu plano de estudos. Então, para quem quer tentar um curso que não depende muito de ciência da natureza, não aconselho ficar treinando esse tipo de questões, mas quem quer tirar muitos pontos em física, perdão, em ciência da natureza, vai ter que acertar as questões complexas de física. Então, é uma questão de medida aí. Mas vamos com calma que a gente chega lá. Tá bom? Falou, até mais, até a próxima.